Com o retorno de Sabo para o reino Kamabaka, finalmente vemos o seu reencontro com o Dragon e alguns dos mistérios que aconteceram no Reverie começam a ser revelados. Além disso, também podemos ver as silhuetas dos Cavaleiros Sagrados que estão sobre as ordens do governo mundial. Agora, se você quer saber quem são esses cavaleiros, quantos eles são e o que rolou no Reverie, vem com o pai que eu vou falar sobre isso agora. Salve família, Salmo Souza na área, e já me diz aí o que é que vocês acharam desse capítulo 1083 de One Piece. Oda, mais uma vez com sua genialidade, ele desvenda um mistério e cria outro logo assim em seguida, para que a gente fique debatendo e teorizando aqui. E por que eu estou falando isso? Por causa das silhuetas dos Cavaleiros Sagrados que apareceram, principalmente desse daí que vocês estão vendo na tela agora, porque a sombra dele se parece muito com Shanks. Agora, será que Shanks é um Cavaleiro Sagrado? Será que ele tem um irmão gêmeo? Será que na verdade essa sombra aí é simplesmente a silhueta daquele bandido das montanhas que tinha atacado o Luffy logo no começo de One Piece, quando o Luffy ainda era criança? A galera cria um monte de teoria doida, e é sobre isso que vamos falar agora nesse vídeo, sobre o capítulo 1083 de One Piece. Mas antes, já deixa esse likezão, se inscreve no canal, vamos tentar atingir a marca aqui de 30 likes, só pelo menos uns 30 aí para poder ajudar a fortalecer e fazer com que esse vídeo seja um pouco mais divulgado. Agora, chega de enrolação e lá vamos nós! O título desse capítulo é A Verdade sobre Aquele Dia. E esse título está fazendo referência justamente à revelação que Sabo vai fazer para Dragon sobre o que aconteceu no Reverie. Na capa podemos ver Doflamingo alimentando um passarinho que aparentemente tinha caído de uma árvore, e ele fez o seu casaco de ninho para que o passarinho ficasse um pouco mais confortável. O capítulo começa de onde o último parou, com Sabo dizendo que ele obteve êxito na sua missão. Afinal de contas, ele tinha 3 coisas para fazer. Uma delas era declarar guerra ao governo mundial, destruindo o símbolo do Stenryubito. A segunda era libertar o máximo de escravos possível, e a terceira era resgatar Kuma. Além disso, ele conseguiu destruir a reserva de comida do Stenryubito. A missão de Sabo foi tão bem sucedida que o governo mundial mandou 2 almirantes para tentar parar o exército revolucionário. Eles acabaram mandando Ryokugyu e Fujitora. Dragon então diz que de 12 reinos que ele tem bastante influência, ele conseguiu fazer com que 8 ficassem contra o governo mundial. Ou seja, a partir de agora, esses reinos vão parar de fornecer exportações de seus recursos, além também de pararem de pagar tributos celestiais. Então assim, Dragon conseguiu fazer com que o Stenryubito agora fique praticamente sem alimentação nenhuma, por mais que Vankov mencione que o reino do Lúcia acabou sumindo do mapa, e isso fez com que Dragon conseguisse 7 aliados ao invés de 8. Outra coisa bastante interessante é que Dragon está tentando evitar que forneçam qualquer tipo de alimentação para os Stenryubito, e dessa forma ele moveu o exército revolucionário para que eles interceptem qualquer carga que esteja fornecendo alimentação para Mary Jo. Então galera, nessa cena aí podemos ver Vankov muito feliz, afinal de contas ele está dizendo que os Stenryubito agora vão ter um gostinho do que é passar fome e do que é viver na pobreza. A intenção de Dragon nesse momento é criar uma grande guerra contra o governo mundial. Porém, para isso acontecer mesmo, ele precisa que os Cavaleiros Sagrados comecem a se mover. Agora, quem são esses Cavaleiros Sagrados? A única coisa que podemos ver deles aí mesmo são essas sombras que aparecem de cada um, e aparentemente existem 9 Cavaleiros Sagrados, pelo menos mostrado nessa imagem. Se existe mais algum, não dá para saber até o momento. Então galera, muita gente vem teorizando a respeito de quem são esses Cavaleiros Sagrados, e muitas pessoas vêm dizendo de que esse primeiro personagem que aparece aí na frente deve ser Shanks, por causa das semelhanças que a gente pode notar
com relação à imagem de Shanks e a imagem dessa sombra aí. Afinal de contas, a gente vê uma espada parecida com a espada que Shanks usa, o personagem também usa uma capa, e aí a galera começou a achar que Shanks deve ser um cavaleiro sagrado. Afinal de contas, depois que foi revelado que ele é da família Fingerland, muita gente acredita que ele pode ser de uma família nobre e que provavelmente ele deve ser um cavaleiro sagrado ou até um agente duplo. Outras pessoas começaram a falar de que na verdade é um irmão gêmeo de Shanks. Tem muitas teorias que falam a respeito disso, de que Shanks também pode ter um irmão gêmeo. Eu não sei bem como isso iria funcionar e eu ainda não acredito. Eu imagino que seja algum personagem novo, líder de algum reino também que ainda não foi mencionado. Pelo menos eu vejo dessa forma, de que todos esses personagens aí serão novos personagens. A não ser que vocês me digam que desses 9, eles são todos da tripulação de Shanks e Insama é o macaco de Shanks. Não, mas brincadeiras à parte, eu não sei bem. Eu acredito que deve ser algum personagem novo, a não ser que o macaco seja Insama e o restante seja a tripulação de Shanks. Mas tem muitas teorias e aí eu já peço para que vocês deixem a teoria de vocês aí. Quem vocês acham que são esses cavaleiros sagrados e se são alguém que vocês já conhecem ou será que vai ser algum personagem novo? Já deixa aí nos comentários e vamos continuar no capítulo. É confirmado novamente de que não foi Sabo que matou o Rei Cobra. Porém, essa notícia falsa que se espalhou acabou saindo até de maneira positiva para as pessoas que estão do lado do exército revolucionário e que estão contra o governo mundial. Pois a maioria das pessoas não sabiam que o Rei Cobra era uma pessoa bondosa. Então essas pessoas que são vistas como figura de poder, elas acabam sendo mal vistas por aquelas pessoas que estão contra o governo mundial. E por isso Sabo acabou caindo nas graças da população que estão contra o governo. Podemos ver então algumas imagens do que rolou no Reverie. E essas cenas aí acabam sendo bastante interessantes porque a gente consegue perceber o quão desprezíveis são os Tenryubitos. Simplesmente enquanto o exército revolucionário acabou de destruir o símbolo dos Tenryubitos e estão destruindo o armazém de comida deles, podemos ver os Tenryubitos correndo desesperados e muitos deles começam a murmurar e reclamar. Até mesmo um deles chega a falar de que os soldados que não estão conseguindo proteger, que não estão conseguindo fazer nada, vão ser executados depois que tudo isso passar. Outro deles acaba falando que isso só está acontecendo porque os pobres têm inveja da riqueza e do poder deles. E o pior de tudo é ver um dos Tenryubito montado em cima de um rapaz que aparentemente parece ser um senhor de idade. Enquanto ele chicoteia esse senhor, ele começa a falar para ele andar mais rápido. Porém, esse idoso parece já estar bastante cansado e desgastado e não consegue se movimentar. Então, o Tenryubito sai de cima dele, diz que ele está demitido e puxa uma arma para dar um tiro nele. Porém, Cara Azul do Exército Revolucionário acaba aparecendo diante deles e toma a arma do Tenryubito. Então, galera, Cara Azul é um dos comandantes revolucionários e a sua Akuma no Mi é a Suzu no Mi, é a Akuma no Mi da fuligem. Podemos ver também o comandante revolucionário Lindbergh e ele está gritando para que os escravos que estão sendo libertos comecem a fugir do local. É nesse ponto então que vemos Ryokugyu e Fujitora. Enquanto Ryokugyu está enfrentando o comandante revolucionário Morley, Fujitora inventa de usar o seu poder da gravidade para atrair alguns meteoros. Então Ryokugyu fica desesperado e começa a gritar para ele que é para ele parar com isso, pois ele não pode atrair meteoros para a Terra Sagrada. Então, galera, um outro ponto engraçado é, para que é que Fujitora tem essa espada? Porque ele poderia muito bem lutar usando sua espada, só que ele só usa a espada para atrair meteoro, e aí eu fico sem entender. Ele é um espadachim, sim ou não? E aí o que acontece? Como Ryokugyu e Fujitora não podem lutar com livre e espontânea vontade para não acabar destruindo a Terra Sagrada, eles ficam dizendo que eles estão lutando segurando o seu poder. Ou seja,
o pessoal do Exército Revolucionário acabou ganhando essa colher de chá. Outro ponto também que eu queria trazer para vocês é, caramba, se os Tenryubitos são pessoas tão ruins, por que o pessoal do Exército Revolucionário que estava ali não saiu matando logo um bocado? Caramba, uma coisa mais simples. Os Tenryubitos são tão fracos, só era matar alguns deles que estavam ali. Tem um que ele começa a reclamar com o Ryokugyu. Ele fica dizendo para Ryokugyu que se ele deixar com que algum dos Tenryubitos acabem sendo machucados, ele vai querer a cabeça de Ryokugyu. Então, não faz sentido eles quererem ameaçar um almirante que é muito mais forte do que eles. Os Tenryubitos não têm noção realmente do perigo. Eles foram criados de uma forma muito mimada, que fazem com que eles não saibam, nem tenham noção da realidade. Pelo menos eu, se fosse Ryokugyu, eu já matava logo ele pra não ter nem muita conversa. Mas, infelizmente, no mundo de One Piece temos essas coisas e a gente acaba entendendo já que Ryokugyu é o cachorrinho do cachorrinho. Akainu é o cachorrinho do Tenryubito e Ryokugyu é o cachorrinho de Akainu. Podemos ver então que a Cyberpunk está admirando a batalha entre os comandantes revolucionários e os almirantes, e enquanto isso Sabo está tentando encontrar as chaves das coleiras. E aí eu já queria trazer um ponto legal. Caramba, eu acho que Sabo não deve saber usar o Ryuou, que nem Luffy consegue usar, né? O Haki de armamento de forma avançada, que consegue destruir aquela coleira que os Tenryubito usa nos escravos. Então, eu acho que nem Sabo nem nenhum dos comandantes revolucionários deve saber usar esse tipo de técnica, porque eles poderiam fazer isso, né? Destruir as coleiras sem nem precisar das chaves. Porém, como Sabo está tentando procurar essas chaves, ele acaba encontrando Bartolomeu Kuma, que está junto com São Charles e seu pai. Para quem não se lembra, São Charles é aquele Tenryubito que Luffy tinha dado um socão da vez que ele estava lá em Sabaody. Então, galera, Sabo acaba encontrando eles dois aí, Kuma, lógico, como escravo, e aí ele resolve tentar libertar Kuma. Afinal de contas, aparentemente, São Charles e seu pai nem sabem da batalha que está rolando do lado de fora, pois eles estão tentando encontrar Shirahoshi, já que eles querem fazê-la de escrava. Outra coisa bastante interessante é ver Sabo dizendo que não vai perdoar São Charles e seu pai por terem feito Kuma de escravo. E aí vem aquele ponto, será que Sabo acabou matando ou São Charles ou seu pai? Eu acho que isso aí seria bastante relevante para a história, e eu gostaria muito de ver esses Tenryubito safado acabarem sendo mortos. E se fosse Sabo, eu acho que seria bastante legal, afinal de contas, Luffy já deu um socão nele, então ver Sabo matando São Charles agora seria bastante legal. Outra pessoa que podemos ver também nessa cena aí é Bonnie, que é mostrada ela mencionando o nome de seu pai, e logo em seguida podemos ver Vivi, que está sendo protegida por Rob Lute. E por fim podemos ver o Rei Cobra indo em direção à sala de reuniões para conversar com os Goroseis, e ao lado dele está Shaka e Pel fazendo a segurança. Porém, a entrada deles na sala de reunião não é permitida e só quem vai poder entrar na sala é Nefertari e Cobra. Tanto é que o Rei Cobra acaba falando com os dois que é para eles irem procurar Vivi. E aí a última coisa que sabemos do Rei Cobra é que ele acabou morrendo, porém não sabemos se ele já estava dentro da sala dos Gorosei ou não. E aí fica aquela questão, como é que Sabo conseguiu chegar no mesmo local em que Nefertari e Cobra tinha sido assassinado? Afinal de contas, ele estava procurando a chave das coleiras que iriam libertar os escravos, além também de ele estar tentando salvar Bartolomeu Kuma. Eu fiquei com essa curiosidade aqui na cabeça, afinal de contas foi tirada uma foto de Sabo em pé ao lado do corpo de Nefertari e Cobra. Será que ele acabou chegando na sala no momento em que os Gorosei tinham acabado de assassinar o Rei Cobra? Será que ele viu alguma coisa que ele vai mencionar nos próximos capítulos? Será que o próximo capítulo vai dar continuação a esse capítulo agora? Porque se vacilar, eu acho que Oda deve começar a contar alguma coisa lá de Hashinozu, ou então de Egghead. Eu acho que tem muito mistério e muita coisa para ser trabalhada nos próximos capítulos. Eu acho que é por isso que eu amo tanto One Piece. Galera, foi assim que foi finalizado o capítulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente, por hoje isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.